Agora vamos ver esse exemplo de modelagem número 2, tá? Que diz o seguinte: observando um ambiente hospitalar, foi constatado os seguintes elementos: médicos, pacientes e quartos. Dentre os médicos, observou-se duas categorias distintas: médicos residentes e médicos efetivos. Então a gente aí já consegue aí decifrar aí três entidades aqui: médicos, pacientes e quartos. Os médicos residentes possuem os seguintes atributos: CRM, especialidade, nome do médico, data do início da residência e nome do orientador. E os médicos efetivos possuem os seguintes atributos: CRM, especialidade, nome do médico, local de atuação e data da efetivação. Demonstre como ficará a especialização, define os atributos do médico e crie os relacionamentos entre as entidades. Então a gente pode ver dois grupos, né, de médicos: os médicos residentes e os médicos efetivos. Os médicos residentes possuem esses atributos que estão aí, e os médicos efetivos possuem esses atributos que estão aí em amarelo. Então daí a gente pode perceber que tem uma especialização, mesmo porque ele está dizendo lá embaixo, né, demonstra como ficará a especialização, e já dá uma dica aí de como vai ficar esse subgrupo dos médicos, ok? Então vamos ver como a gente pode montar aí essa relação entre essas entidades, tá ok? Vamos lá. Então de cara a gente tem o médico, tá? A entidade médico, a entidade paciente e a entidade quarto. Da entidade médica a gente tem o subgrupo residentes e efetivos. Então a gente tem a relação entre eles, tá? O médico consulta o paciente é consultado pelo médico. O paciente fica no quarto, tá? E o quarto comporta lá um paciente. Bom, aqui nos médicos, né, você tem aí uma especialização. Os médicos residentes têm características específicas deles, tá? Assim como os efetivos também têm características específicas deles. Mas os dois juntos compartilham algumas informações em comum. Então vamos lá. Então o médico ele tem CRM, tem nome e tem especialidade. Essas são as características em comum que os médicos têm. O paciente ele tem o ID do paciente, o nome, o telefone. Você vê ali que o CRM do médico ele pode ser uma chave primária, porque o CRM ele não pode se repetir, entendeu? Então você pode usar o CRM como a chave primária. Já a entidade paciente, a gente vai ter que criar uma chave primária, porque ele não tem nenhum tipo de dado que identifique ele. Então a gente vai criar uma chave primária ali, que é ID paciente. O quarto tem o ID do quarto, que a gente também tem que criar um identificador único, tá, para o quarto. A gente vai ter que criar uma chave estrangeira para poder fazer uma relação com o paciente, ou seja, qual paciente está naquele quarto, e o número do quarto. Aqui no Residentes a gente vai ter uma chave estrangeira, tá? Que vai fazer uma menção ali ao CRM do médico, ok? A data de início que foi dita ali no problema e o nome do orientador. Aqui no efetivo também a gente vai ter uma chave estrangeira que vai fazer uma relação ali com os dados compartilhados ali entre residentes e efetivos também. Vai ter uma data da efetivação, tá? E o local de atuação. O médico ele pode ter 0 pacientes ou N pacientes, ou seja, ele pode ter nenhum paciente, pode ser um médico que de repente é administrador do hospital, pode ser, ou ter vários pacientes. E o paciente ele pode estar ali só porque entrou na enfermaria, ou então pode se consultar com vários médicos. O paciente pode não estar num quarto, que é 0, ou seja, ele foi lá só para se consultar e depois foi embora, ou pode estar em um único quarto. E o quarto pode ter nenhum paciente, como disse, o paciente pode ter ido se consultar e ido embora para casa, ou pode ter vários pacientes dentro de um quarto, se for um quarto coletivo. Depende também do tipo de regra de negócio lá do hospital. Então aqui, nessa relação entre médico e paciente, a gente vai pegar os máximos, tá, de cada uma das cardinalidades, que é, no caso, N e N. E aqui na relação entre paciente e quarto, a gente vai pegar o máximo também das cardinalidades, como a gente já sabe, né? Então vai pegar N vezes 1. Aqui, na relação entre médico e paciente, como a gente já viu anteriormente, tá? Quando é uma relação N para N, a gente tem que criar uma outra entidade, no caso aí vai ser uma entidade consulta, para fazer essa relação aí entre médico e paciente. E nessa entidade consulta, a gente pode ter, por exemplo, o ID da consulta,
uma chave estrangeira para indicar qual é o médico, tá? Qual médico que atendeu. A chave estrangeira também do paciente, pode ter também, por exemplo, a data da consulta e o medicamento que foi indicado. Então aqui a gente tem uma associação, a gente fez o exemplo aí de uma associação, e aqui a especialização. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.